Imagina se misturar Round 6 e Masterchef. Foi essa exatamente a sensação que eu tive quando eu assisti o Menu. Esse filme é uma das coisas mais doidas que eu já assisti nos últimos anos. Eu tô doido pra conversar sobre ele aqui e te explicar por que ele é bizarro. Ele é estranho, ele é divertido, ele é tenso ao mesmo tempo. Tudo isso. Mas relaxa que é sem spoiler e vai valer a pena. Vamos lá. Estranhos, Peter aqui. Galera, 100 mil vagas agora no digital. Pra você que sabe postar na internet, sabe conversar com alguém no direct, pra você que sabe escrever texto, pra você que sabe pegar um texto de um artigo, jogar no Google Tradutor e deixar ele em inglês, deixar ele mais bonitinho e tal. Você sabe fazer essas coisas, você precisa de um caminho melhor. 100 mil vagas agora na internet, pronto pra você entrar, pra você preencher e já começar 2023 com 3 mil reais no bolso pra cima, com vagas que pagam 10 mil, 20 mil reais. E você tá dando mole, você tá usando a internet só pra se divertir. E esse divertimento que você tá fazendo aí, tem gente que te paga pra você se divertir, só que pra eles, né? Em vez de postar pra você, lá no Twitter, lá no Instagram, lá no Facebook, posta pra mim, né? Posta pra minha empresa, pra minha marca, que eu te pago. Que loucura, né? Só que você não sabe como é que é isso. Você acha que não, isso é impossível. Não, é assim mesmo. Só disso que eu tô falando que é social media, são 77 mil vagas agora. Pra você postar, administrar o perfil de alguém. Então não dá mole, é o que eu vou mostrar agora, no dia 17 de janeiro. Tá chegando, falta um pouquinho. Vou mostrar pra você onde que você tem que ir pra conseguir essa vaga. O que você tem que fazer, o que você tem que aprender. Vem comigo nessa maratona, é de graça, tá aqui embaixo o link. Eu quero muito que você participe, pra você poder chegar no final do ano e falar, pô, Peter, funcionou comigo. Pô, vai ser bom demais. Priceless. Então eu tô te esperando 3 dias com intensivão, muita aula, muito conteúdo gratuito pra você sair dali empregado, já em fevereiro, ganhando dinheiro. Toca aqui embaixo, o link tá aqui, valeu. Quem de vocês já assistiu o Menu? Já assistiu esse filme? The Menu? Esse filme estreou no cinema no comecinho de dezembro de 2022. Já vai chegar no streaming nessa semana agora, dia 18 de janeiro, lá no Star Plus. Mas essa data de estreia no cinema foi meio ingrata, né? O timing foi bem ruim. Isso por quê, né? Porque no início de dezembro, todo mundo só queria saber de Avatar 2, pô, tava na mídia, essas coisas, esse filmaço, blockbuster, sempre ofusca outros filmes. E olha, tem prós e contras essas coisas, né? Porque às vezes você deixa de ver um filme bom. Então mesmo sendo um filme que ficou meio de lado, ele rende assunto pra caramba, vou falar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, o Menu foi avaliado lá no Rotten Tomatoes com nota 89% dos críticos e 79% do público. Ou seja, a cada 10 pessoas, 8 pessoas, não é crítico não. Bom, crítico também é pessoa, foi mal. Mas a cada 10 pessoas, e críticos também, e 8 gostaram. As notas são boas pra caramba, mas esse filme me deixou confuso, é um mix de emoções que me segurou do início ao fim. Tipo, eu ficava o tempo todo, what the fuck, o que tá acontecendo com esse filme? Continua, não continua, e não queria parar de assistir. O lance é que é um filme diferente demais, você tá acostumado. Tipo, não tem explicação, não quero, nem procura explicação. Então bora entender do que ele se trata, o que você pode esperar desse filme, e o que ele tem de bom, o que ele tem de estranho. E como eu falei, sem spoiler, já vai mandando seu like aqui, comenta se você assistiu e se inscreve, né? Sempre passo pra vocês as dicas antes. 2023 tem muita coisa, tô falando pra vocês, hein? Vamos lá, vamos começar pela premissa, né? A trama do Menu é super simples. Eu podia falar muito rápido, né? A história mostra um jantar num restaurante super top, exclusivo, tipo numa ilha, né? Os caras têm que ir de barco lá nessa ilha. Só vão os ricos e famosos. É um restaurante com comidas, porra, as comidas mais caras, com aqueles pratos aqui, porra, tu olha pro prato, é uma azeitona, granfina pra caramba, meu Deus, olha isso, tal, le petit, rendezvous três, aquelas coisas que só rico gosta, né? E é isso, uma noite, um jantar nesse restaurante, é dentro desse restaurante, aí começa a estranheza. Porque falando assim, não tem nada de interessante nessa história. Ah, Pedro, o que isso tem de interessante? Calma. Ainda mais sabendo que vai rolar uma história de terror ali, terror, tensão pra caramba. Parece que não vai encaixar. O que tem a ver? Será que vão cozinhar os caras? Vamos lá. E é como eu falei, praticamente tudo se passa no mesmo ambiente que é o salão de jantar desse restaurante. Ou seja, acontece tudo ali. Os garçons, né, o chefe e tal, e os clientes. E isso de um cenário só não é novidade no cinema. A gente já viu isso em filmes que são adaptações de peça do teatro, como A Voz Suprema do Blues, aquele filme do Chadwick Boseman. E aquele filme também de comédia, o Tok Tok. Mas pensando em cinema, um filme que se passa praticamente todo no mesmo cenário pode parecer entediante. Quando eu falo isso pra você, tô no mesmo lugar, mas se for bem trabalhado, não entedia. É isso mesmo, assim que se fala. Não deixa chato, isso que eu quero falar. Mas sendo num restaurante chique, o que de terror pode acontecer ali? Calma que eu vou te dar umas informações sobre isso, saca só. O designer de produção desse filme é o Ethan Tobman. Você não deve saber quem ele é, nem eu sabia de fazer esse vídeo aqui. Mas é o mesmo que cuidou do design do filme O Quarto de Jack. Quer dizer, esse cara manja de produzir um ambiente fechado que vai causar agonia na gente.
E é isso que você sente nesse filme, pra caramba. Outra informação maneira pra gente saber também é que esse filme Menu é o primeiro filme do diretor Mark Millar. Antes disso, ele trabalhava muito em séries. Ele fez Succession, ele dirigiu uns episódios de Game of Thrones e tá aí. E o Menu tem uma mistura que é inusitada, porque ele tem suspense, tem mistério, tem um toque de humor ácido, de crítica, de situações absurdas, tá tudo junto. E no meio disso tem as atuações ótimas da Anya Taylor-Joy e do Ralph Fiennes. O ator que fez o Lord Voldemort, né, nos filmes do Harry Potter. Mas eu sempre lembro ele naquele papel de nazista, na lista de Schindler, né? Eu conheci ele naquele papel. Mas sério, esses dois carregam o filme nas costas. Galera, nossa, eles são muito bons atores. A Anya Taylor-Joy e o Ralph Fiennes são espetaculares. A Anya interpreta a Margot, que é uma das pessoas que vai nesse restaurante. E o Ralph interpreta o chefe da cozinha desse restaurante. Pra vocês terem ideia do quanto esses dois mandaram bem nesse filme, ok? Os dois foram indicados a melhor ator e melhor atriz no Globo de Ouro desse ano. Mas, Pedro, o que tem de terror nessa história? Fala logo. Pois é, nesse filme existe uma evolução de tensão, tenta entender. No começo, você não vai fazer ideia do que é o risco, do que as pessoas estão correndo de risco ali, tipo, o que tem de risco ali. O filme vai incomodando a gente aos pouquinhos. Você começa pensando, ok, tem alguma coisa errada. O clima não tá legal. Sabe quando você vai num lugar e você realmente desconfia de alguma coisa que tá acontecendo? Você vai percebendo isso durante o filme inteiro. O lance é que a história vai construindo o terror de pouquinho em pouquinho. Isso é fantástico, você vai ter essa sensação. Você vai sentir essa sensação. A coisa vai acontecendo com você, caramba. E cada vez um caramba a mais, cada vez um eita a mais você fala, sabe? No início você não faz a menor ideia de onde esse filme vai levar. Mas a tensão vai se construindo aos pouquinhos e vai aumentando. É uma bola de neve, de tensão. Então os detalhes que no começo você só achava estranhos vão começar a te perturbar. Aquilo que foi falado no início do filme vai começar a te perturbar. Isso é genial. E é aí que o terror acontece. Galera, não é um terror de dar medo, sabe? De jumpscare na tela, de espírito. Não é isso. É um terror psicológico. Da gente ficar apreensivo, angustiado. Esse é o terror. E funciona pra caramba. Tipo, não é que eu senti medo. Não senti medo nesse filme. Eu senti tensão, angústia, né? Como é que eu vou definir isso? É terror, né? Me dizem vocês. Mas mesmo assim, o filme continua sendo estranho pra muita gente, inclusive pra mim. Se você me perguntar, Pedro, define esse filme numa palavra, estranho. Agora vem o pulo do gato pra entender qual é a desse filme do Menu. O Menu é uma sátira sobre gourmetização, do consumismo, da vulgarização da arte, da futilidade. Presta muita atenção nisso. Pra quem não tá ligado, uma sátira é um estilo de história que vai usar a ironia pra ridicularizar pessoas e costumes. Isso que a sátira faz, tá sempre ridicularizando pessoas, costumes, a cultura no geral. Então, quando o Menu apresenta um chefe de cozinha renomado, com um restaurante super exclusivo, sabe? Os clientes que são a nata da sociedade, ele não tá elogiando esse tipo de pessoa e de ambiente. Ele tá ridicularizando. Só que as sátiras, elas têm uma característica muito importante, que é o exagero. Isso compõe a sátira. Sempre exagerar. É como se fosse um cartoon, uma caricatura, esse tipo de coisa. É o exagero sempre, né? Sabe quando a gente critica um filme e fala, pô, esse personagem é muito caricato? Pois é, no caso da sátira, tem que ser assim, tem que ser caricato. Porque já que o objetivo é ridicularizar, então as características dos personagens têm que ser aumentadas ao máximo. Tem que te passar isso, essa sensação. O filme é isso, te passar a sensação. Então, o Mauricinho do filme é muito Mauricinho. O puxa-saco é muito puxa-saco. Na sátira, o defeito tem que ser exagerado. E isso é uma característica própria desse estilo de sátira. Por isso que muita gente não tá curtindo o Menu, porque não entendeu o que é uma sátira. Se você não entender o estilo, você vai achar que os personagens são simplórios, que a interpretação dos atores não convence, que o roteiro não explica a motivação dos personagens. Você vai entender isso. Tipo, o quê? Isso faz sentido? Eu não consigo ligar o negócio da descrença. Se eu não consigo me conectar com o filme, sabe? E não é pra se conectar dessa forma que vocês querem, pensando no real. É pensando na sátira, naquilo. Só se desliga e vai, cara. Então já fica a dica. Não vai esperando um filme realista. Uma sátira parte de um contexto real, mas ela aumenta todos os defeitos que ela quer criticar. É assim. E se você entende isso antes de ver o Menu, o filme vai funcionar perfeitamente. E é por isso que o Menu prende a gente e dá vários tapas de luva. Ao mesmo tempo ele vai numa linha crescente de tensão, como eu falei, né? Cada vez aumentando a tensão. E por mais que seja absurdo pensar em terror no restaurante, tem cenas que te pegam de surpresa. Tem morte, tem violência, tem luta. O Menu tem um ritmo diferente. Mas comigo, de verdade, me grudou do início ao fim, né? Assistir lá e sair, pô, caramba, que filme, saí falando muito desse filme. Ele é tão estranho que a gente fica confuso sem saber explicar se a gente tá amando ou não o filme. Essa é a confusão que causa na gente. E esse é o efeito que ele quer causar mesmo. Tem filme que vai com essa intenção de causar algum tipo de sensação, sabe? De alívio, de terror, de medo, de
de felicidade, de tristeza, drama, esse tipo de coisa. E no final tem um plot twist, mas pra muita gente deve ter ficado meio confuso. Eu posso explicar exatamente porque tudo aconteceu daquele jeito, até o final. Se você achou aquele final meio sem sentido ou fraco, já manda aqui embaixo que eu trago o vídeo do final explicado. Pô, tá tudo na minha cabeça. Pra mim foi na hora, eu peguei. Me pede esse vídeo que eu faço. No mais, pra mim o menu foi uma experiência maluca, diferente, mas que tem muito sentido. É um bizarro que mexe com a cabeça da gente. Se você ainda não viu, eu indico pra caramba. Pelo menos pela experiência diferentona que ele causa na gente. Já comenta aqui embaixo, ok? Eu daria fácil uma nota 4 de 5, né? Até 5, uma nota 4. Não esquece, deixei aqui embaixo o link da maratona, um novo profissional da internet que pode ser você. É de graça, aproveita, não vai ter replay essas lives. Vamos mudar 2023. Agora me conta, você já assistiu o menu? Ou você nem tinha ouvido falar dele? Você se encorajou depois de ver esse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo. Se assistiu, também dá sua nota aqui embaixo. Foca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre vou estar aqui dando dicas pra vocês dos filmes que eu assisti, lógico, consigo assistir todos. Mas é bacana compartilhar isso com vocês, né? Espero que eu sempre consiga bater o máximo possível com a opinião de vocês. Não é sempre que eu vou acertar. Se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Uhul!